Mais de 55 mil palestinianos perderam a vida em 20 meses de conflito entre Israel e Hamas. A ONU considera os dados do Ministério da Saúde de Gaza fiáveis e alerta para o agravamento da crise humanitária no enclave. O número de palestinianos mortos desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em 7 de outubro de 2023 ultrapassou os 55 mil, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Este organismo, composto por profissionais de saúde e considerado uma fonte fiável pelas Nações Unidas, refere que mais de metade das vítimas são mulheres e crianças. O balanço oficial indica ainda que 127.394 pessoas ficaram feridas, havendo milhares ainda soterradas sob os escombros ou em áreas inacessíveis. A ofensiva israelita foi lançada em resposta ao ataque do Hamas em território israelita, que provocou cerca de 1.200 mortos e mais de 200 reféns. Desde então, as forças israelitas têm destruído vastas zonas da faixa de Gaza, deslocando quase toda a população e transformando mais de metade do território, incluindo a cidade de Rafah, numa zona tampão militar. A ONU alerta para um cenário de fome iminente e de total colapso da ordem pública, dificultando a distribuição de ajuda humanitária. Israel afirma ter eliminado mais de 20 mil combatentes do Hamas, mas não apresentou provas concretas. As autoridades israelitas também acusam o Hamas de desviar ajuda humanitária, algo que é negado pelas Nações Unidas e por organizações de apoio no terreno. O Hamas, que ainda mantém 55 reféns, dos quais menos de metade estarão vivos, propõe cessar fogo duradouro, troca de prisioneiros e a retirada de Israel da faixa de Gaza, oferecendo-se para entregar o poder a uma autoridade palestiniana independente. Por seu lado, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu recusa estas exigências e afirma que a guerra só terminará com o desmantelamento total do Hamas. Netanyahu também defende o controle indefinido de Gaza por parte de Israel e a imigração voluntária de uma parte significativa da população palestiniana, proposta que é amplamente rejeitada pela comunidade internacional por poder configurar uma violação grave do direito internacional. A ONU e várias organizações humanitárias apelam uma vez mais a um cessar-fogo imediato e a uma solução política que ponha fim a uma das mais devastadoras crises da história recente do Médio Oriente. A presidente da Câmara de Los Angeles declarou estado de emergência e impôs um recolher obrigatório de 10 horas no centro da cidade. A medida surge após vandalismo e confrontos entre manifestantes e forças de segurança. Numa altura em que se intensificam os protestos contra as rusgas migratórias ordenadas pelo presidente Donald Trump, a presidente da Câmara Municipal de Los Angeles, Karen Bass, decretou esta terça-feira um recolher obrigatório de 10 horas na zona central da cidade. A medida vigora entre as 20 horas e as 6 da manhã, abrangendo uma área de mais de 2,5 km². Segundo Bass, 23 estabelecimentos comerciais foram saqueados, levando ao que considerou ser um ponto de ruptura. A decisão foi acompanhada pela declaração de emergência local com o objetivo de conter os distúrbios. O chefe da polícia, Jane McDonnell, afirmou que a violência tem aumentado desde sábado, tornando necessária a imposição de restrições para salvaguardar vidas e propriedades. O recolher obrigatório, no entanto, não se aplica a moradores locais, pessoas sem abrigos, jornalistas credenciados ou funcionários de serviços de emergência. Paralelamente, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, criticou severamente a resposta da administração do Trump, acusando o presidente de subverter a democracia e promover uma arrestação militar em Los Angeles. Trump ordenou o envio de quase 5 mil militares, incluindo a Guarda Nacional e os fuzileiros navais, para proteger edifícios federais e apoiar os agentes durante as rusgas. Newsom denunciou que os imigrantes pacíficos
pacíficos, como diaristas e jardineiros, estão entre os detidos. O governador entrou com uma ação judicial de urgência para impedir o uso das Forças Armadas em ações migratórias sem o consentimento estadual, alertando que o desrespeito pela legalidade federal poderá atingir outros estados. A tensão continua elevada em Los Angeles, enquanto a população se divide entre o apoio e o repúdio à atual política migratória. E um ataque em larga escala com drones, lançado pela Rússia contra diversas regiões da Ucrânia, causa pelo menos 3 mortos e deixa 60 feridos, incluindo crianças. As autoridades ucranianas falam em destruição massiva, principalmente na cidade de Kharkiv. A cidade de Kharkiv foi uma das mais afetadas, com bairros residenciais atingidos durante a noite. As autoridades ucranianas falam em destruição massiva e acusam Moscou de continuar a violar o direito humanitário internacional. A Rússia lançou um dos maiores ataques com drones dos últimos meses contra a Ucrânia na noite desta quarta-feira. Segundo a Força Aérea Ucraniana, 85 drones do tipo Shahed foram disparados contra Kharkiv e outras regiões. Pelo menos 3 civis morreram e 60 pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas estão 9 crianças com idades entre 2 a 15 anos. Em Kharkiv, no nordeste do país, 17 drones atingiram diretamente 2 bairros residenciais. O autarca da cidade lamentou os danos e reforçou que os alvos foram locais comuns de vida pacífica, condenando o ataque como uma violação grave dos direitos humanos. Ao longo da noite, equipas de emergências, voluntários e funcionários municipais trabalharam incansavelmente para conter os incêndios, resgatar moradores e restaurar serviços básicos como gás, eletricidade e água. Kharkiv tem sido um dos focos principais dos ataques russos nos últimos meses. A intensidade e a frequência das investidas aumentaram, principalmente contra infraestruturas civis, denunciadas por Kiev como parte de uma estratégia de terror contra a população. Apesar da destruição, o autarca garante que a cidade permanece firme e não pode ser destruída. A Comissão Europeia vai lançar uma aplicação para verificar a idade nas redes sociais. O objetivo é proteger os menores de conteúdos impróprios na internet. Numa altura em que os menores estão expostos a uma multiplicidade de riscos online, o Comissário Europeu dos Assuntos Internos e Migrações, Magnus Brunner, referiu que a instituição vai dar uma especial atenção à facilidade de acesso das crianças a conteúdos nas plataformas digitais. Bruxelas pretende que as redes sociais adotem medidas para controle da idade que reduzam os riscos das crianças em serem expostas a pornografia ou a outros conteúdos não adequados à idade, bem como que ajustem os seus sistemas de recomendação. Além disto, a instituição defende também que as aplicações devem tornar as contas das crianças privadas e permitir o bloqueio a qualquer utilizador, impedindo a possibilidade de serem adicionadas a grupos. A previsão é de que a aplicação móvel para verificação de idades superior a 18 anos esteja disponível no final de 2026, sem comprometer os dados pessoais e privacidade dos utilizadores. Dez pessoas, incluindo estudantes do ensino secundário, foram mortas num tiroteio em massa na Áustria. O autor do crime também morreu num aparente suicídio, segundo informou a polícia. A Áustria está a viver 3 dias de luto nacional pelas 10 pessoas mortas depois de um atirador ter atacado uma escola secundária na cidade de Graz, no sul do país. O incidente, na segunda maior cidade da Áustria, com cerca de 300 mil habitantes, foi o tiroteio mais mortífero da história recente do país, considerou as autoridades.
A polícia está a investigar a razão pela qual o atirador, identificado pelas autoridades como Arthur, um antigo aluno da escola que não conseguiu terminar o curso, poderá ter levado a cabo o ataque e depois suicidado na casa de banho da escola. Durante uma busca à casa do jovem, a polícia encontrou planos para um ataque explosivo, bem como uma bomba de cano. Foi encontrado também uma nota de suicídio digital e manuscrita dirigida aos pais do autor. Contudo, até o momento não se pode retirar qualquer motivo da carta de despedida, disse o diretor da Segurança Pública, Franz Ruf, a uma emissora pública. Na Áustria, as armas são tradicionalmente transportadas para caça e não para autodefesa. Algumas armas, como espingardas e carabinas, podem ser adquiridas a partir dos 18 anos de idade sem necessidade de autorização. A presidente da Câmara Municipal de Graz, Elke Kar, já apelou a uma proibição total das armas privadas. As tensões entre os Estados Unidos e o Irão voltaram a escalar às vésperas de uma nova ronda de negociações sobre o programa nuclear iraniano. Teherão lança duras ameaças. O ministro da Defesa do Irão lançou um aviso claro e direto aos Estados Unidos esta quarta-feira. A ameaça, que incluiu possíveis ataques a bases militares dos Estados Unidos no Médio Oriente, eleva o nível de tensão numa altura crucial para a diplomacia internacional. As declarações do ministro de Defesa do Irão surgem dias antes de uma nova ronda de negociações mediadas por Oman, onde Washington e Teherão tentam encontrar uma saída para o impasse sobre o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos mantêm dezenas de bases militares na região, incluindo no Catar, onde está sediado o Comando Central do Médio Oriente. Essas instalações, segundo o governo iraniano, estão ao alcance dos seus mísseis. Em paralelo, o antigo presidente norte-americano Donald Trump afirmou estar muito menos confiante na possibilidade de um novo acordo com o Irão. Já o líder supremo iraniano rejeitou a proposta dos Estados Unidos como 100% contrária aos interesses de Teherão. Na região central da Nigéria, pelo menos 20 pessoas morreram esta semana em ataques sucessivos. Os incidentes ocorreram no estado de Plateau, zona marcada por confrontos recorrentes entre comunidades. De acordo com informação confirmada pelas autoridades locais e por organizações humanitárias que operam na região, o motivo está ligado aos conflitos étnicos e religiosos, agravado pela luta pela terra e recursos. O número de vítimas pode aumentar e a insegurança continua a dominar esta parte do país mais populoso de África. Na terça-feira à noite, 8 pessoas foram mortas na aldeia de Xinxin, segundo revelou o presidente do conselho local, Emmanuel Bala, e horas antes, 5 pessoas foram mortas nos arredores da cidade de Langai. E na segunda-feira, 7 pessoas perderam a vida durante uma ofensiva armada no distrito de Bué, elevando o total de vítimas para pelo menos 20. Esta região central da Nigéria tem sido marcada por uma longa história de confrontos entre criadores de gados nómadas e etnia Peu, de maioria muçulmana, e agricultores sedentários, na sua maioria cristãos. A disputa por terras férteis e recursos como água e pasto tem alimentado tensões étnicas e religiosas que frequentemente resultam em violência letal.